Olá, atleta, tudo bem? Bom, já começo dizendo o seguinte: promessa é dívida. Eu vou te ensinar a montar uma estratégia de prova, na verdade, para uma prova de 10 quilômetros. E por quê? Como aqui o nosso programa ele é focado em provas de 5 e 10 quilômetros, e o alinhamento da estratégia com base na previsão de chegada é a partir das provas de 10, então vamos focar somente na prova de 10 quilômetros. Tá? Não quer dizer que não tenha estratégia para a prova de 5, mas não é com base nos cálculos matemáticos que eu vou mostrar aqui. Vai ser uma aula um pouquinho densa, né? Extensa, vai ter algumas abordagens matemáticas, mas nada que você tem que se preocupar, é só prestar atenção, perder um pouquinho o foco, pause, volta um pouquinho o vídeo, continua, porque devagarzinho, né, você consegue. E eu fiz um passo a passo aqui com um exemplo, então assim, tá muito fácil você conseguir montar a sua estratégia. E lembrando, né, se tiver qualquer dúvida, eu tô aqui para te ajudar, né? Então é só perguntar que eu te respondo. Então vamos lá. Como é que funciona a estratégia? Depois de elaborada a estratégia, o que vocês estão vendo aí? Alguns dos atletas, né, da minha assessoria nessa época, que era a assessoria de São José dos Campos. Esse ano foi ano de 2017, quando a gente foi para a maratona e meia maratona do Rio, né? A gente levou um bonde de mais de 100 pessoas. E aí, dependendo do tipo de prova, essas aí são as meninas do 21K, tem estratégias de paces para momentos diferentes da prova. Então é isso que a gente vai observar aqui, tá? Então, qual é o pacer médio de previsão a partir de um treino que você fez, um treino na última semana ou na semana anterior à semana da prova, e a partir dessa sua condição física mais próxima da prova, a gente monta a estratégia de prova, né? Então, assim, é bem direcionado, tem um cálculo matemático que é bem assertivo, mas não é difícil. O erro de estimativa aqui é de 1 minuto para cima ou para baixo, ou seja, é bem aceitável, tá? Aqui o pessoal, ó, lá, ó, o ônibus que ficou tomado com o pessoal da nossa assessoria, né? E aqui a galera depois, ó, depois dos 21, a galera brindando aqui a chegada aqui com, se eu não me engano, tem uma cervejinha ali. Então a gente montou uma estrutura para levar todo esse pessoal. Tinha outras assessorias parceiras da gente, que a gente, como a maioria dos treinadores são amigos, são conhecidos, e muitos deles foram meus alunos na certificação, a gente acabou fazendo uma estrutura em comum que ficou muito legal, muito legal. Tinha piscina de gelo, então tinham várias coisas, banheiro, a gente conseguiu botar banheiro ali dentro da estrutura, que é um certo privilégio nesse tipo de prova. E aqui no final da prova, a gente abriu algumas champanhes, ó, 1, 2, 3, tinham 5 na verdade, e a gente também deu alguns kits, né, de alimentação, porque só aquele kit da prova é muito pobre, né, venhamos e convenhamos, né. E aí a gente fez um kitzinho aqui, ó. Lembra do McLanche Feliz? Então, a minha ideia foi justamente fazer uma caixinha do McLanche Feliz. Então a gente mandou fazer, ó. E em função do tipo de dieta que cada um tem, né, às vezes alguns tinham restrição a algum tipo de alimento. Então a gente fez ali uma seleção, perguntou se alguém tinha algum tipo de restrição ou não, e quem tinha algum tipo de restrição, a gente fez os kits específicos para cada um. Então tinha os kits com restrição, que era personalizado, né, que às vezes a pessoa não tomava iogurte, ou às vezes não comia alguma outra coisa, então a gente tirou, mas geralmente vinha um sanduíche natural, e esse sanduíche natural era em função da restrição, tá? Essa aluna, se eu não me engano, ela não comia frango, ela era vegana, então foi um outro tipo de sanduíche, então a gente fez algumas opções, a gente fez uma pesquisa antes para poder saber, né? E tinha um muffzinho ali de banana, né? Então tinha cara, foi um mimo, porque as pessoas ficam castigadas depois dos 21 e 42. Então isso pega bastante, né? Nessa época ainda, nesse ano, ainda foi todas as provas no mesmo dia. Hoje já não é mais assim, né? Bom, e como é que a gente monta essa estratégia? A gente precisa do tempo num treino de referência, né? Então, qual foi o seu último treino de referência? A gente vai precisar desse tempo. Então, como é uma estratégia com a prova de 10 km, o último treino de referência dele de 5, a gente pega, faz uns cálculos e monta a estratégia para o cara pro dia da competição.
simples. É isso que a gente vai ver aqui agora. Então, o primeiro passo é entender o cálculo para a gente achar aí a previsão de chegada da prova. Porque a partir dessa previsão de chegada é que a gente monta a estratégia. E para a previsão de chegada a gente precisa de duas coisas. Uma, o tempo, né, que esse cara fez no último TRF dele. Então, como é uma prova de 10, o TRF dele é de 5. E aí a gente também precisa do fator de correção. Então, para a prova de 10, o fator de correção para homens é 0,05 e para mulheres é 0,06. Então, a gente tem esse fator de correção. E aí a gente vai fazer agora o cálculo para achar o tempo previsto para os 10K. Então, o primeiro passo é você pegar o tempo total que esse cara fez no TRF, tá? Que está lá em minutos e segundos, né? E vai transformar tudo em segundos. Então, aqui o exemplo foi 30 minutos. Então, eu vou pegar todo esse tempo dele em minutos e transformo em segundos. Ah, Alexandre, eu fiz 30,15. Então, é 30 minutos vezes 60 mais 15 segundos, tá bom? Então, o resultado ele tem que ser expresso todo em segundos. Aí, eu achei esse resultado todo expresso em segundos. O que eu faço? Divido por 5, que é a distância que esse cara correu o TRF. Aí eu vou ter o pacer dele em segundos. Tem que ser em segundos, tá, gente? Aí o pacer em segundos. Aí beleza. Aí eu vou pegar no segundo passo o pacer em segundos e vou multiplicar pelo fator de correção. No caso é o sexo masculino, eu multiplico por 0,05. Então deu 18 segundos. Beleza. Terceiro passo. Eu vou pegar esses 18 segundos e vou somar com o pacer dele, né, do TRF. Então fica 360 mais 18. Então o pacer previsto para esse cara fechar os 10 km, o pacer médio, é de 378 segundos. Isso quer dizer que o pacer médio, né, seria de 6 minutos e 18 segundos. A partir desse pacer médio, você vai determinar o tempo total da prova. Então é 378 vezes 10, e aí deu 3.780 segundos. Aí eu vou fazer o quê? Dividir isso por 60, né? 60 segundos, né? Vou dividir por 60, porque a cada 60 segundos é 1 minuto, e aí dividir por 60, e aí deu 63 minutos. Ou 1 hora e 3 minutos. E aí eu vou precisar dessas duas informações, que é justamente o tempo total dele de prova, né, 63 minutos ou 1 hora e 3, e 6 minutos e 18. A partir dessas duas informações, eu vou olhar para a planilha que esse cara fez, né, para os últimos 2 semanas de treino dele, tá? E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Deixa eu ver aqui. A seguinte pergunta. Sessão com tempo total, né? Ou seja, esse cara correu 1 hora e 3 minutos, é a previsão de chegada. Qual foi a sessão que ele fez que deu mais ou menos 1 hora? Provavelmente foi alguma sessão ali de treino longo. E aí o que eu vou olhar? Qual foi o pacer médio daquela sessão? Tá? E aí eu vou descobrir o seguinte, cara, esse pacer médio daquela sessão que ele correu 12 km para 1 hora e alguma coisa, né, ou um pouco mais, o pacer médio foi de 7,5, 7,30, e o pacer previsto de prova é 6,18. Então esse pacer desse treino, que está com o tempo total mais próximo do tempo total previsto para a prova, foi superior ou igual a 10% de diferença, cara. Aí eu acredito que essa prova não vai ser tão fácil assim como a gente pensava. Mas eu não gosto de muito pelo tempo total. Por quê? Quando a gente trabalha com os treinos longos, que é o que vai dar mais ou menos o tempo total próximo, a gente diminui muito a velocidade. Eu gosto mais de trabalhar pela média do pace, que vai ser a minha sugestão. E na média do pace tem uma estratégia também para ajudar a gente. Eu tenho mais um elemento matemático. Então vamos lá. Minha sugestão, utiliza sempre o pacer,
médio. Então o pacer médio do cara foi 6,18. Tá aqui, ó. 6,18, pacer médio para o tempo de previsão de prova dele. Aí dá uma olhada em qual sessão que ele fez um pacer médio parecido. Você vai perceber que vai encaixar um treino de estabilidade. E aí, perceba que no treino de estabilidade, qual é a variação do pacer do treino de estabilidade e desse pacer. Transforma tudo em segundos, tá? Transforma tudo em segundos que você já acha a diferença. E aí, você vê essa diferença. Se for maior ou igual a 10%, o que vai acontecer? A grande chance da prova ser de moderada para difícil. A grande chance. Se for menor que 10%, a prova vai ser fácil. E isso quer dizer que lá na hora de montar a estratégia de prova, eu posso ajustar os pacers, né, em função das metades da prova, em função dessa percepção aí do cálculo. E eu já vou te mostrar isso. Então, tô indo devagar que é complicado, né? Não é complicado, é novo. Tudo que é novo, de repente, pode causar esse espanto. E se tá confuso, nossa, é muita informação, calma. Só você parar, assistir de novo, porque assistir uma vez é difícil, duas ainda tá difícil. Quando assistir 3, 4, 5, você vai acertando. E depois que você aprender isso, você vai se deliciar, né, com o treinamento. Por quê? Você vai ver como é que você está evoluindo. Segundo essa estratégia, minha previsão de chegada para a prova é isso. Se eu conseguir manter meu treino, vai ser... Cara, é delícia. E é por isso que eu e alguns outros treinadores conseguem falar assim, ó, baseado no que você está agora, sua previsão de prova é para tanto. Mas como é que você já sabe? Baseado no que você está agora, se manter o treinamento e chegar lá na semana de prova com essa condição física de agora, é para tanto a sua previsão de chegada. A gente tem essa condição. A gente não vê na bola de cristal. Pelo menos eu não vejo na bola de cristal. Né? Eu jogo na matemática e a gente consegue ter esses dados. Bom, mas voltando aqui. Tá. Então, você vai perceber que se esse valor... Já vou te explicar como é que você chega nesse valor de 10% também. Se esse valor de 10%, se o valor que deu foi maior ou igual a 10%, a chance dele ter uma prova de moderada para difícil é alta. Tá? É alta. Mas se for menor que 10%, o cara vai correr fácil. E aí isso vai influenciar na hora de montar a estratégia. Mas se deu maior ou igual a 10%, a gente pode utilizar uma outra estratégia também que vai interferir nesse resultado, vai ter influência no resultado, que é justamente os treinos intervalados com recuperação passiva que esse cara fez. E por quê? Lembra que os treinos intervalados com recuperação passiva são importantes para aumentar a sua capacidade de resistência, suportar os catabólicos. É para isso que a gente faz a recuperação passiva. E esse treino influencia diretamente nesse resultado. Por quê? Mesmo você estando com um pacer ali previsto superior a 10% do pacer que foi rodado, o que acontece? A sua capacidade de suportar foi melhorada, foi otimizada. E isso não foi levado em conta no cálculo. E a gente leva isso em conta aqui. Então, se os resultados do seu treino intervalado com recuperação passiva der uma diferença de superior ou igual a 0,80, você vai fazer uma boa prova. Inferior a 0,79, você vai fazer uma prova de moderada para difícil. Vou explicar. Se for 0,79 até 0,60, moderada. Aí se for 0,40, difícil, tá bom? Então até 0,60, 55 vai moderado e depois vai ficando difícil. Não tem um número estipulado certo, tá bom? Isso é feito a partir das observações dos meus atletas. Então, lá no final, consigo perguntar, consigo identificar e vou fazendo cruzamento de informações. E como é que você faz esse cálculo? Simples. Você vai pegar o tempo dele em segundos que ele fez mais rápido, lá nessa sessão de treinamento intervalado para recuperação passiva, e divide pelo mais lento. Eu vou fazer aqui, ó, e você me acompanha aí para ter um exemplo, né? Então vamos supor que no primeiro tiro, independente da distância, tá bom? Independente da distância. Não tem problema a distância, mas tem que ser da mesma seção. Então eu vou anotar aqui só para o exemplo ficar claro. Vamos supor que o primeiro tiro, ele deu 38 segundos. O último tiro, ele deu 47 segundos. Então eu vou pegar 38, vou dividir por 47. Aí vai dar um número, 0,80. Olha aqui, não sei se vai dar para ver. 0,80. Cara, 0,80 o cara tá ali, ó, no limite. Cara, vai ser uma boa prova. Agora,
Vou fazer um outro exemplo. Esse foi o exemplo 1, tá? Então, anota aí para você entender e não perder, né? 38 foi o primeiro tiro, né? E o último tiro foi 47. 38 dividido por 47, 0,80. Ah, e você tem que dividir os segundos. Ali deu 1 minuto e meio. 1 minuto e meio são quantos segundos? É 60 mais 30, 90 segundos, tá bom? Sempre utilizando uma unidade métrica que é os segundos. Vou dar um outro exemplo. Aí vou botar 39 e vou botar... Não, vou botar 30 e vou botar 55, ó. Vamos ver se agora a gente vai aumentar. Então, 30 dividido por 55. 30 foi o tiro mais rápido e 55 foi o tiro mais lento. Aí deu 0,54. Esse cara vai sofrer. Tá bom? Esse cara vai sofrer. Esse cara vai sofrer um pouquinho. Então, por aqui, a gente já tem essa percepção. Se o cara vai fazer uma prova boa, ou vai fazer uma prova com nível de dificuldade moderada para difícil. Legal. Aí, com base nessa informação, a gente vai elaborar agora a estratégia de prova, tá? Então tem duas estratégias. Quando você tem um resultado favorável, ou seja, uma boa prova, e quando você tem um resultado não tão favorável assim, tá? Não tão favorável assim. Mas deixa eu falar um detalhe. Cara, o ser humano, ele tem uma capacidade de se superar absurda, absurda, absurda. Já tive alguns cases que os caras davam um resultado não favorável. E eu não falo isso, né? Quando eu monto a estratégia, eu não mostro. Então, por exemplo, essa é a primeira vez que eu estou abrindo o passo a passo da estratégia, né? Da estratégia para quem é atleta. Que geralmente isso aqui é só entre os treinadores. Eu não falo quando, essa prova não vai ser tão favorável. Eu não falo isso. Eu monto a estratégia em função disso, mas em hipótese alguma eu falo isso. Então tinha algumas provas com alguns atletas, eu disse, esse cara não vai se dar muito bem não, 21, o cara vai sofrer. E o cara arrebentava na prova. O cara crescia na prova. Fazia pacer melhor do que o pacer dos treinos. Então assim, o ser humano é um ser que nasceu para se superar. Então, mesmo com um resultado não favorável, você, melhor do que ninguém, se conhece. Você, melhor do que ninguém, sabe quanto você treinou e quanto foi a qualidade dos seus treinos. Se realmente você sentiu dificuldade, vá consciente, né? Vá consciente. Não queira fechar a prova, custe o que custar. Vá consciente, diminua a velocidade. São essas as estratégias que eu vou mostrar para você. Agora, se você perceber que, cara, não tá batendo, estava muito bem, então já deixa em segundo plano. Peraí. Porque eu não vou dizer que essa estratégia é 100% de certeza, tá? A gente tem uma margem de erro e você, de repente, é o que a gente chama de outline, ou seja, está fora da média. Pode estar fora da média para cima ou para baixo, para um resultado positivo ou para um resultado negativo, tá? Então, quero deixar isso bem claro. Mas vamos supor que o resultado que você teve foi um resultado favorável ali para o pacer de 6,18. Como eu trabalho essa estratégia de prova, tá? Como eu trabalho a estratégia de prova para os 5K. Aí, aqui nesse caso, é o que eu chamo de split, a literatura chama de split negativo, ou seja, a segunda metade da prova você vai fazer mais rápido do que a primeira metade. E por que que eu não aperto tanto na primeira metade? Porque a sua capacidade de resistência pode não estar tão eficiente ainda e você quebrar no meio da prova. Eu não quero isso. Se você quebrar lá no final, eu sei que você vai concluir a prova. Então, eu prefiro trabalhar dessa forma. É uma forma mais, digamos assim, conservadora. Né? Mas às vezes eu sou mais arrojado, abusado, né? Mas isso vai depender muito do atleta. Mas geralmente eu sou mais conservador. Segurança acima de tudo, tá? Então, qual é a minha sugestão para um resultado favorável? Você tem um pacer médio, então a minha sugestão é que você pegue esse pacer médio e vai largar com esse pacer médio até a metade da prova, até os 5K. Chegou lá nos 5K, né? Isso pode até ser antes, pode acontecer no quarto quilômetro, né? Mas você percebeu que está muito bem, que está muito fácil, aí desce aí para 6,10, ou seja, vai correr mais rápido. Desce para 6,10. E aí, corre os 2, 3 km para 6,10, aí se sentir que está difícil, mantém os 6,10 até o final. Se sentir que está fácil e você quiser diminuir o pacer ainda mais um pouquinho, diminui. Essa é uma atitude arrojada. Uma atitude conservadora. Mantém os 6,10, quando chegar no km 9, baixa para 6, até o quilômetro 10.
Porque aqui, se você quebrar, você tem outro substrato energético que vai conseguir fazer com que você feche a prova sem diminuir tanta velocidade. Agora, se você quebrar aqui, não vai. Você vai parar e vai reduzir bastante a velocidade e vai comprometer o tempo de prova. Então, essa seria a estratégia para um resultado favorável. Agora, a estratégia para um resultado não favorável. Tá? Seria essa. Larga para 6,20, ou seja, eu estou fazendo aqui um arredondamento para cima, tá? Se fosse 6,22, eu ia colocar 6,25. É o meu método, eu trabalho dessa forma. Eu sempre arredondo um pouquinho para cima. Um pouquinho para cima. Então eu faço o arredondamento para cima. Então eu fiz aqui o arredondamento para cima até a metade da prova. Aqui na metade da prova, aí ele vai começar a perceber como ele está. Para lá no quilômetro 8 ou 9, ele baixar aí uns 10 segundos, ou 5 segundos, ou 10 segundos. E aí vai muito da percepção dele. Então se ele chegou no 8 sentiu que está pesado, os 6,20, mantém até o 9, para no 9 apertar. Aí no 9 tem que dar o sprint final. Agora, se ele chegar aqui no 8º, sentiu que 6,20, cara, eu acho que dá para apertar um pouco mais, aí eu colocaria aqui 6,10 e aí iria até o 10. Porque se ele quebrar entre 8 e 10, ele pode diminuir um pouquinho a velocidade e não vai comprometer tanto o tempo. Essa é a minha sugestão, tanto para um resultado favorável como para um resultado não favorável. Agora, eu sei que é muito complexo, eu sei que é muita informação, tá? Para no final a gente colocar os pacers aí no braço. Então a minha sugestão, reveja essa aula, reveja essa aula, reveja essa aula, reveja essa aula, faz o passo a passo. No primeiro momento, se preocupa em conseguir fazer o cálculo para achar o tempo de previsão de prova. No segundo momento, pega o tempo já de previsão de prova pronto e vai montando as estratégias. Dessa forma você vai aprender rapidinho, você nem vai sentir. E aí, me conta quando você montar a sua primeira estratégia, ou monta a estratégia e coloca aqui com os dados para eu poder conferir e te ajudar. E aí dizer, ó, pô, tá legal, tá perfeito, ó, eu faria mais ou menos dessa forma, porque eu tô aqui para te ajudar. E sempre que você tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Beleza? Tchau, tchau, e a gente se vê por aqui, porque o programa Corrida para Corredores é para te fazer levar mais longe, para te fazer levar mais rápido, sempre de forma segura e eficiente. Então a gente se vê daqui a pouco por aqui.